Bom dia, coração que busca direção. Você já se sentiu como se estivesse caminhando por uma estrada completamente envolta em neblina? Aquele tipo de névoa espessa, branca, que te cega e te faz enxergar apenas o próximo passo. Com sorte, você sabe lá no fundo que existe um caminho, que a estrada continua, mas você simplesmente não consegue ver muito além do que está diante dos seus pés. O horizonte desapareceu, os pontos de referência que te davam segurança sumiram, e o coração, inevitavelmente, começa a se perguntar com uma ansiedade crescente: será que estou indo na direção certa? Ou estou andando em círculos, perdido? Talvez a sua alma esteja exatamente assim hoje, atravessando uma fase em que tudo parece encoberto, incerto, confuso. As certezas que você tinha se dissolveram como vapor. As decisões importantes se acumulam como encruzilhadas perigosas, e o medo paralisante de cometer um erro te impede de avançar. Você ora, você espera, você até acredita com sinceridade que Deus está te ouvindo, mas a verdade é que você não sabe o que Ele quer que você faça. Tudo o que você mais deseja neste momento é uma resposta simples, uma direção direta, é por aqui, meu filho. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: essa sua oração, seja ela silenciosa, em lágrimas ou em um grito de desespero, não passou despercebida no céu. Se você precisa desesperadamente ouvir a voz de Deus, se junte a milhares de pessoas agora e escreva com fé nos comentários: Deus, fala comigo. E fique aqui neste vídeo, porque nesta jornada de hoje eu vou te revelar como saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e principalmente o que pode estar te impedindo de ouvir o Senhor com clareza. Essa jornada vai mudar sua perspectiva. Verdade é que Deus ainda fala. E mais do que isso, Ele quer desesperadamente te guiar. Ele é Pai. E que Pai amoroso e bom deixaria seu filho amado vagar perdido na neblina, sem direção e correndo perigo? Nenhum. Mas o nosso Deus também é infinitamente sábio. Ele raramente nos mostra o mapa inteiro da jornada de uma só vez. Ele revela o caminho passo a passo, um trecho de cada vez, por um motivo muito especial, para que o nosso coração aprenda a depender total e completamente dele. E essa dependência preciosa exige de nós silêncio interior, sensibilidade espiritual e uma fé ousada. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar 5 formas sutis, mas extremamente poderosas, como Deus tem falado com você, mesmo quando parece que Ele está em absoluto silêncio. São sinais que muitas vezes passam completamente despercebidos em nossa correria. Mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo, você vai aprender a reconhecê-los. Mas antes disso, precisamos entender por que essa neblina da alma aparece e se torna tão densa. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito um dos maiores segredos da vida cristã vitoriosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, a maior e mais poderosa barreira para ouvirmos a voz de Deus é o barulho ensurdecedor da nossa própria lógica, da nossa necessidade de controlar tudo. Queremos que tudo faça sentido agora, que a rota esteja clara e mapeada no GPS. Mas Deus, com seu amor cuidadoso, muitas vezes nos protege com a neblina. Sim, a neblina pode ser proteção. Porque se víssemos tudo de uma vez, a grandiosidade dos desafios à frente, talvez desistíssemos pelo medo. Se víssemos o caminho inteiro, talvez tentássemos pegar atalhos perigosos. Ou pior, talvez acreditássemos tolamente que poderíamos seguir o caminho sem a ajuda dele. Por isso, se tudo parece incerto para você agora, se você não vê o fim da estrada, saiba: a neblina não é a ausência de Deus, é um convite divino à confiança radical.
É nessa neblina que ele te ensina a andar por fé e não por vista. E para fortalecer sua fé e ajudar este canal a alcançar mais corações perdidos na neblina, peço que deixe sua curtida agora neste vídeo. Isso é muito importante para nós. E para te dar as ferramentas certas para esta jornada, conheça o nosso e-book Diário com o Espírito Santo. É um guia poderoso para você afinar seus ouvidos espirituais. O link está no primeiro comentário, fixado e na descrição. E sabe qual a maior das verdades que você esquece em meio à aflição? A verdade é que o silêncio também ensina e que você é muito mais capaz e corajoso do que pensa, apesar de estar rodeado de dúvidas. É no meio da neblina que descobrimos se a nossa fé está verdadeiramente firmada em sentimentos passageiros ou na rocha inabalável da promessa de Deus. Porque quando a estrada desaparece, quando não se vê o que vem à frente, a mente humana grita desesperadamente por respostas. Mas o céu, em sua sabedoria soberana, às vezes responde com silêncio. Um silêncio que não é rejeição. Um silêncio que ensina. Um silêncio que testa e aprova. A verdade é que muitos de nós confundimos a ausência de barulho com a ausência de Deus. Mas o Criador do universo nunca para de agir. Ele apenas muda a forma como se comunica conosco. Quando ele não fala com palavras audíveis, ele fala com uma direção clara em nosso espírito. Quando ele não fala com uma voz de trovão, ele fala com uma paz que excede todo o entendimento, ou com uma inquietação que nos impede de prosseguir no erro. Quando ele não fala com sinais externos e espetaculares, ele fala com um discernimento interior que nos capacita a tomar a decisão certa. Mas tudo isso começa com uma decisão nossa, a de confiar, mesmo sem enxergar. É exatamente nesse ponto que muitos desistem da jornada. A neblina se torna opressora demais, o medo se agiganta e o inimigo, aproveitando a oportunidade, começa a sussurrar suas mentiras venenosas. Você está sozinho, nada vai mudar, Deus te esqueceu. E o nosso coração cansado por um instante quase acredita, quase. Mas é aí que precisamos nos levantar em fé e nos lembrar de um princípio fundamental. Não é a ausência de visibilidade que determina o valor do caminho. É a presença do guia, e Deus ainda está aí com você. Mesmo quando tudo parece parado, Ele não te abandonou. Lembre-se da jornada de Moisés. Por 40 longos e cansativos anos, ele caminhou com o povo de Israel pelo deserto e havia dias em que o povo, desesperado, queria voltar para a escravidão do Egito. Havia dias em que a poeira do deserto parecia mais forte do que a promessa da terra prometida. Mas Deus estava ali, conduzindo seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia, para protegê-los do sol escaldante, e com uma coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho e aquecê-los do frio. Ele nunca, nem por um segundo, deixou de guiar o seu povo. Assim também é hoje em sua vida. A nuvem pode ter mudado de forma, o fogo pode não ser visível aos seus olhos físicos, mas o Espírito Santo ainda conduz os filhos de Deus com a mesma fidelidade e poder. É nesse silêncio que parece vazio que Deus está trabalhando mais profundamente em você. Ele está sondando o seu coração. Ele está limpando as suas intenções. Ele está quebrando a sua autossuficiência. Porque, entenda isto, antes de mostrar o caminho, ele precisa moldar o caminhante. E você pode estar se perguntando com toda razão: mas como eu sei se estou no caminho certo, se eu não enxergo absolutamente nada? Essa é a pergunta mais humana que existe, e a resposta para ela não está na lógica, mas na rendição. Deus quer te ensinar a andar com Ele por dentro, através da comunhão do Espírito, e não apenas se guiando por sinais exteriores. Isso significa que, mesmo em meio à neblina da vida,
Mesmo quando você não sabe se deve ir para a direita ou para a esquerda, se deve avançar ou ficar, Deus está criando dentro de você uma sensibilidade sobrenatural para o invisível. Ele está te ensinando a ouvir a sua voz, onde a maioria das pessoas só ouve o barulho do vento. Ele está te capacitando a discernir o caminho certo quando os outros só enxergam confusão. Ele está te enchendo de uma coragem que não vem de você, mas dele. E quando isso acontece, você não precisa mais de certezas visíveis para dar o próximo passo. Basta uma palavra sussurrada em seu espírito. Basta uma paz que ninguém ao seu redor entende, mas que te dá segurança. Basta uma confirmação que vem sem aviso, mas que te invade com uma força inabalável. A palavra de Deus nos faz uma promessa incrível em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, andem por ele." Perceba a beleza e a segurança desta promessa. Deus não te deixou solto na estrada da vida, à mercê da sorte ou do acaso. Ele já preparou o som da direção para os seus ouvidos. Mas para ouvir essa voz, é preciso tomar uma atitude essencial: desacelerar. É preciso estar atento, vigilante. A vida moderna nos viciou em uma urgência doentia. Tudo é para ontem. E nessa pressa constante, nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Quantas vezes, por puro impulso, por ansiedade, nós tomamos decisões fora do tempo de Deus? Entramos em relacionamentos, em empregos, em projetos que pareciam certos na superfície, mas que estavam completamente fora da rota divina para nós. E depois, quando tudo dá errado, nos perguntamos: onde foi que eu errei? Mas o erro, muitas vezes, não foi a escolha em si, mas a pressa com que ela foi feita. No meio da neblina, a pressa é extremamente perigosa. O certo a se fazer é parar, esperar, ouvir, observar e, acima de tudo, confiar. E é por isso que no próximo bloco nós vamos entender de forma clara e prática quais são os 5 sinais mais comuns que Deus usa para te orientar, mesmo quando tudo parece confuso e silencioso. Mas antes disso, eu te convido a respirar e fundo por um instante e a refletir com sinceridade. Será que o silêncio de Deus em sua vida hoje é realmente ausência? Ou será que é uma intensa preparação? Se você sente que está nessa fase de espera e de busca por direção, diga a si mesmo, em um ato de fé: Senhor, eu escolho confiar, mesmo quando não vejo nada. Essa é a oração que transforma a névoa do medo na fé que move montanhas. E quem permanece firme na fé, logo, muito em breve, verá a estrada se abrir claramente diante de seus olhos, que estarão cheios não mais de dúvida, mas de coragem e de esperança. Mas e quando a voz de Deus não soa da forma como esperamos? E quando a necessidade de ter fé antes de receber a resposta clara põe tudo em dúvida dentro de nós? Você já percebeu como, na maioria das vezes, nós esperamos que Deus fale de uma forma grandiosa e espetacular? Como se o céu fosse se abrir e uma voz audível, como um trovão, dissesse exatamente o que devemos fazer. Esperamos que Ele nos dê um mapa pronto, detalhado, com todos os detalhes do caminho, eliminando todos os riscos e todas as incertezas. A verdade é que, na grande maioria das vezes, isso simplesmente não acontece. E é aí que a frustração começa a crescer em nosso coração. Você ora, você pede conselhos, você busca a Deus e ainda assim nada parece se mover. Parece que o céu continua em silêncio. Parece que você continua andando sozinho em meio àquela neblina densa, onde só se enxerga um passo por vez. Mas o silêncio de Deus, eu repito, não significa ausência. Às vezes, é justamente no silêncio
que Ele mais trabalha em nós, não com o estardalhaço de um milagre externo, mas com os sussurros do Espírito Santo que moldam o nosso coração, com pequenos empurrões na direção certa, com aquela paz inexplicável que te inunda, ou com aquela inquietação santa que não te deixa seguir por um caminho de perdição. É necessário aprender que a voz de Deus nem sempre grita. Na maioria das vezes, ela sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa estar perto, muito perto. Você precisa desacelerar, sim, desacelerar. Porque quem vive correndo, vive espiritualmente surdo. Quem vive no barulho constante da ansiedade, da comparação, das exigências do mundo, tem uma dificuldade imensa de reconhecer a direção divina. E muitas vezes, o que te impede de escutar a Deus não é a sua falta de fé, é o excesso de ruído na sua vida. Se você está pronto para silenciar o barulho e ouvir a voz de Deus, declare com fé nos comentários, ouvidos abertos para Deus. Você já parou para perceber como os grandes momentos de revelação na Bíblia aconteceram em ambientes de silêncio e de solidão? Moisés ouviu a voz de Deus e recebeu sua missão no meio de uma sarça que queimava, completamente isolado, no deserto do Sinai. Elias, o profeta de fogo, reconheceu a voz do Senhor não no terremoto ou no fogo, mas em um sopro suave e tranquilo, 1 Reis 19:12, após ter se retirado para uma caverna. Não é diferente com você hoje. Deus continua falando no sussurro, mas é preciso que você tome a decisão de silenciar o coração, de desligar as distrações do mundo, de calar a voz do medo que grita dentro de você. E enquanto você caminha nessa neblina espiritual, Ele vai construindo em você uma fé que não depende de sinais externos, uma fé que anda mesmo sem ver, uma fé que acredita mesmo sem tocar, que continua orando mesmo sem ouvir uma resposta imediata. E é aqui que precisamos nos lembrar de uma verdade poderosa e libertadora. Deus não é um GPS que serve apenas para nos informar o próximo movimento. Ele é um Pai que nos convida a andar de mãos dadas com Ele. Ele nos dá sabedoria e discernimento para que nós mesmos cheguemos às respostas certas, em parceria com Ele. E andar com Ele é, acima de tudo, confiar. Confiar mesmo quando Ele não explica o porquê. Confiar mesmo quando Ele apenas diz, espere. Confiar mesmo quando Ele diz um não que nos fere. Talvez agora você esteja exatamente nesse ponto. Você está pedindo uma resposta clara e objetiva, mas o que recebe em troca é apenas uma sensação, um incômodo no espírito, ou talvez uma porta que se fecha sem aviso prévio. E você se pergunta, foi Deus ou é só coisa da minha cabeça? Calma. Agora, vamos mergulhar nas formas práticas, como Deus nos responde. Chegou a hora de falarmos de algo muito esperado. Como Deus responde? De que maneiras Ele pode nos mostrar qual decisão tomar? A resposta, embora profunda, é também extremamente prática. Deus não está distante nem mudo. Ele continua falando, com clareza, com firmeza e, acima de tudo, com um amor que nos guia. A questão é, estamos prontos para ouvir? Aqui vão 5 maneiras pelas quais Deus pode estar te respondendo agora mesmo e você nem percebeu. A primeira forma, e talvez a mais íntima, é através de uma paz ou inquietação que não faz sentido lógico. Essa é, muitas vezes, a maneira mais imediata de ouvir a voz de Deus. Uma paz inexplicável, que transcende a lógica humana, que invade o seu coração diante de uma escolha difícil, te dando a certeza de que aquele é o caminho. Ou, ao contrário, uma inquietação persistente, um desconforto na alma que não passa, mesmo quando tudo na superfície parece favorável. Você pode estar prestes a aceitar uma grande oportunidade de emprego, a entrar em um relacionamento, a mudar de cidade. E por fora tudo parece perfeito, todos te incentivam. Mas por dentro algo grita, não vá. Isso não é para você.
Ou então o oposto, uma serenidade inexplicável toma conta de você e te faz prosseguir com coragem, mesmo quando os riscos são enormes e todos te chamam de louco. Essa paz não vem das circunstâncias, ela vem do Espírito Santo que habita em você. Como está escrito em Colossenses 3,15, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra grega para domine aqui também pode ser traduzida como seja o árbitro, o juiz, ou seja, que a paz de Cristo seja o juiz final em suas decisões. Quando ela está presente, é um sim de Deus. Quando ela falta, é um sinal de alerta de que há algo a ser revisto. A segunda forma pode ser através de portas que se fecham ou que se abrem sem esforço. Fique atento a isso. Quantas vezes você já insistiu teimosamente em algo e, apesar de todo o seu empenho, de toda a sua força, aquilo simplesmente não aconteceu? Tentativas frustradas, portas que se trancaram sem motivo aparente, oportunidades que sumiram no último minuto. E tempos depois, você olha para trás e percebe com um suspiro de alívio: uau, era livramento de Deus. Às vezes, Deus fecha portas em nossa cara porque Ele, em sua onisciência, sabe o que há de perigoso atrás delas. Ele vê o que você não vê. E em outras ocasiões, portas se abrem tão naturalmente, tão fluidamente, que você se surpreende com a facilidade com que as coisas acontecem. Esse é outro sinal claro de que Ele está à frente, preparando o caminho. Como Ele mesmo diz em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Deus ainda usa as circunstâncias para nos direcionar, mas é preciso ter maturidade espiritual para entender que uma porta fechada também é uma resposta de Deus. E muitas vezes é a resposta mais amorosa e protetora de todas. O terceiro sinal, poderoso, pode ser por meio de vozes de sabedoria que surgem em momentos-chave na sua vida. Você já passou por isso? Já recebeu um conselho certeiro de forma inesperada, no momento exato em que mais precisava? Deus usa pessoas. Às vezes, Ele fala através da boca de um amigo fiel, de um pastor temente a Deus, de um familiar com experiência, ou até mesmo de um desconhecido que Ele coloca em seu caminho. Essas vozes não substituem a sua comunhão pessoal com o Espírito Santo, mas elas podem confirmar poderosamente aquilo que Ele já vinha sussurrando ao seu coração. São como placas de sinalização na estrada que te dão lembretes, confirmações ou alertas importantes. É por isso que o livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, nos ensina: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mas atenção, procure conselhos em pessoas que sejam cheias da presença de Deus, que tenham uma vida de oração consistente, que conheçam e amem a palavra. Conselhos que não têm raiz na sabedoria espiritual podem mais desviar do que guiar. A quarta maneira, e que talvez seja a mais dolorosa de reconhecer, é através de perdas inesperadas e redirecionamentos dolorosos. Essa é, sem dúvida, uma das formas mais difíceis de enxergar como direção divina. Ninguém quer perder. Ninguém deseja ter seus planos frustrados ou seus sonhos interrompidos. Mas às vezes, a perda é o caminho mais rápido e eficaz para nos colocar de volta no plano original de Deus. Você pode ter perdido algo que considerava absolutamente essencial para a sua felicidade: um emprego, uma amizade, um projeto, um relacionamento, e ficou sem chão. Mas hoje, com o coração talvez um pouco mais curado, você consegue olhar para trás e perceber que foi exatamente aquela dor, aquela perda, que te aproximou de Deus como nunca antes, que te fez mais forte, mais sábio, mais dependente dele. Como diz a promessa de Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Nem tudo o que dói é punição, às vezes é libertação. E sim, Deus pode usar perdas para te livrar de ciladas futuras ou para te posicionar exatamente onde você deveria estar. E a quinta maneira poderosa de ouvirmos o que Deus quer que façamos é pela voz interior, que é a nossa consciência sendo moldada e guiada pelo Espírito Santo. A voz de Deus nem sempre é externa. Muitas vezes, ela é uma convicção interna, uma certeza tão forte e clara que se torna impossível de ser ignorada. É aquela certeza que nasce no silêncio da alma, depois de um tempo de oração e meditação na palavra. À medida que você se aproxima de Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando discernimento, o Espírito Santo vai alinhando a sua mente à mente de Cristo. E então, aquilo que antes parecia ser uma dúvida paralisante se torna uma clareza que te impulsiona. Aquilo que era confusão se transforma em uma direção firme. Como o próprio Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas que conhecem bem o seu pastor são capazes de reconhecer a sua voz no meio de uma multidão barulhenta. Assim somos nós. Mesmo que o mundo grite o contrário, mesmo que a nossa mente tente nos confundir, mesmo que os nossos sentimentos oscilem, a voz do nosso pastor nos traz segurança. Essas são 5 formas pelas quais Deus pode estar te mostrando o que fazer agora mesmo. E sabe o que é mais lindo? Ele não precisa usar todas elas. Às vezes, um único sinal, uma única confirmação é suficiente para te guiar. A chave está em permanecer sensível, em cultivar a intimidade, em desacelerar por dentro para poder perceber os movimentos de Deus por fora e em confiar que, no tempo certo, Ele falará. E quando Ele falar, você saberá. Sei que você estava esperando chegar neste ponto da nossa jornada. Sei que você caminhou comigo até aqui para que pudéssemos juntos refletir e receber a sabedoria divina. Antes de eu te dizer quais são os inimigos que nos atrapalham de ouvir as orientações de Deus, peço que você deixe sua curtida neste vídeo. Isso é muito importante para que possamos chegar na vida de mais pessoas com a palavra de Deus. Agora, eu te revelarei quais são os inimigos do discernimento e o que fazer quando a neblina da vida se torna densa demais. Você já tentou encontrar um caminho em meio a uma neblina espessa? Tudo ao seu redor se desfaz em sombras. As árvores que antes te davam direção agora parecem vultos indistintos. Os sons ficam abafados e pior, o silêncio não acalma, ele assusta, porque você percebe que está andando, mas não sabe mais para onde. É exatamente assim que o nosso discernimento espiritual se perde. Não porque Deus parou de falar, mas porque o nevoeiro das distrações em nossa vida se tornou denso demais para que a gente continue vendo ou ouvindo com clareza. Ao longo da nossa caminhada cristã, existem inimigos silenciosos que vão se infiltrando devagar, como a névoa nas primeiras horas da manhã. Eles não gritam, não fazem alarde, mas pouco a pouco nos tiram do eixo. E o primeiro passo para vencer esses inimigos é reconhecê-los. O primeiro inimigo é o excesso de ruído. Vivemos em um tempo em que as vozes não cessam. São vídeos, opiniões, notícias, julgamentos, cobranças e tudo ao mesmo tempo. A mente nunca descansa, e quando não há descanso, também não há silêncio. E sem silêncio, não há discernimento, porque Deus não compete com o barulho do mundo. O segundo inimigo é a pressa. A vida moderna nos treinou para acelerar tudo, para tomar decisões em segundos, para responder antes de pensar, para agir antes de orar. E o discernimento é justamente o contrário. Ele se revela na pausa, ele nasce da reflexão. Quando vivemos correndo, inevitavelmente tomamos atalhos, e muitos desses atalhos nos levam para becos espirituais sem saída. O terceiro inimigo é a confusão emocional.
Sabe quando a alma está ferida, quando o coração está despedaçado por uma perda ou uma decepção? Nessas horas, é muito fácil confundir um consolo humano com uma direção divina. Buscamos respostas que aliviem a nossa dor, mesmo que não sejam as respostas certas de Deus. Queremos ouvir o que nos conforta, não necessariamente o que nos confronta e nos faz crescer. E o inimigo da nossa alma se aproveita dessa vulnerabilidade para semear o engano com aparência de conforto. O quarto inimigo, e um dos mais perigosos, é o pecado oculto. Quando há algo em nossa vida que precisa ser confessado e não é, nós criamos barreiras internas, a culpa não tratada, o erro não admitido, o vício que mantemos escondido. Tudo isso vai criando um eco, uma estática dentro da alma que impede a voz de Deus de reverberar com clareza. Não porque Deus tenha se calado, mas porque há ruídos demais dentro de nós. E o quinto inimigo é a autossuficiência. A confiança exagerada em nosso próprio entendimento, em nossa própria inteligência, nos leva a desprezar os sinais sutis de Deus. É como quem decide caminhar pela estrada da vida sem um mapa, porque acha que já conhece o caminho. A Bíblia nos adverte em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esses 5 inimigos são como camadas de neblina que se sobrepõem até que a direção se confunde e o que parecia claro se torna obscuro. E como se vence essa neblina? Com intimidade, com consagração, com vida de oração, com jejum, com leitura da palavra, com tempo de qualidade na presença de Deus. Não se trata de fazer mais barulho religioso, mas de silenciar as vozes internas e externas que competem com o sussurro do Espírito Santo. O discernimento de Deus não vem com alarde. Ele chega como um sopro, como aquela brisa suave que o profeta Elias ouviu quando fugia da tempestade. A Bíblia conta que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. E foi ali que o profeta reconheceu sua presença. É assim também com você. Não espere que Deus fale gritando. Ele fala no íntimo, no profundo, nas entrelinhas. Mas para ouvir, você precisa calar o mundo e calar a si mesmo. Se você se sente confuso, sem direção, pare agora. Mesmo, faça uma pausa. Olhe para dentro e se pergunte: quais desses inimigos têm me impedido de ouvir a voz de Deus? Hoje é o dia de limpar essa névoa, de acender a lâmpada do discernimento. E essa lâmpada, como diz o Salmo 119, 105, é a palavra de Deus. E lembre-se, Deus não deixou de falar. Só é preciso que o seu espírito se alinhe com o céu para ouvir a sua vontade com clareza. Mas afinal, o que Deus te dirá para fazer? Ele vai te chamar para o propósito, não necessariamente para o conforto. O que Deus nos diz muitas vezes não é o que queremos ouvir, mas o que precisamos viver. Ele pode te dizer para perdoar quem te feriu, para orar por quem te traiu, para abandonar hábitos que adoecem a sua alma. Ele vai te exigir sim, mas ele também vai te libertar. Porque toda vez que obedecemos, experimentamos não um fardo, mas a leveza do propósito cumprido. O que ele espera de você hoje é um coração disposto a dizer: eis-me aqui, e a dar o primeiro passo. E agora é chegada a hora da nossa oração, da nossa corrente virtual de contato com o Deus que fala. Respire fundo, não importa onde você esteja. Então, vamos orar juntos. Pai amado, Deus que vê o invisível e conhece o coração aflito, hoje eu me coloco diante de Ti com humildade e com uma expectativa vibrante no coração. Fala, Senhor, eu quero Te ouvir. Não quero mais andar por vistas humanas, nem viver guiado pelas vozes confusas do mundo. Quero ouvir a Tua voz. Quero Te reconhecer até nas mínimas instruções, nas pausas que o Senhor permite, nas portas que se fecham,
nos caminhos que parecem incertos. Tu conheces a neblina que paira sobre os meus passos. Tu vês o medo que me impede de avançar e a ansiedade que tenta me empurrar para decisões apressadas. Mas hoje eu te entrego o controle, Senhor. Entrego meus desejos, minhas dúvidas, meus sonhos. Fala comigo, Pai. Mostra-me o que fazer. Se for preciso silenciar o mundo para escutar tua vontade, ensina-me a amar o silêncio. Se for preciso renunciar o que quero por aquilo que tu tens, dá-me força. Se a tua vontade for esperar, ensina-me a descansar no teu tempo. Mas se for tempo de agir, que eu me mova com coragem, mesmo sem entender tudo. Não quero mais andar sem direção. Eu quero viver os teus planos, aqueles que já vêm abençoados desde a origem. Guia minha mente, toca meu coração, e se eu me perder, Deus, que eu nunca deixe de te buscar. Que cada passo que eu der seja fruto da tua voz. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém e amém. Espero que essa jornada tenha te lembrado de que Deus sempre falará com você sobre o que fazer. Se essa mensagem trouxe luz e direção para o seu coração, considere se inscrever no canal e deixar um like. Aqui, você sempre encontrará palavras que fortalecem sua fé e te aproximam de Deus. Isso nos ajuda a alcançar muito mais pessoas que, como você, precisam de uma direção. E nos comentários, deixe registrado o seu ato de fé. Escreva: Senhor, abre os meus olhos. Sua declaração pode inspirar outros a também buscarem essa clareza. E se você deseja aprofundar ainda mais sua capacidade de ouvir a voz de Deus e entender seus planos, eu te convido com grande alegria a conhecer o nosso e-book, Diário com o Espírito Santo. É um material poderoso, preparado para te guiar em uma caminhada de intimidade e discernimento diário com Deus. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Que o Senhor te abençoe com clareza nos dias confusos, com sabedoria nos dias de decisão e com a paz que só a sua presença pode trazer. Espero te encontrar no próximo vídeo. Até lá, mantenha seus ouvidos espirituais atentos. O céu está falando com você. Fique com Deus.